Europa aí, como é que está o clima de vocês, Estados Unidos, já apareceu o sol aí? Você está no Oriente Médio, já saiu aquela nuvem de fumaça aí? Você está nos ouvindo de Teherã? Como é que está acontecendo as coisas aí em Teherã, Tel Aviv, Jerusalém, Jordânia? Estou sentindo falta da turma da Jordânia, gente. Você que entrar aqui, por favor, já coloque o número 1, diga qual é a cidade que você está nos vendo e ouvindo, já diga como é que está o clima aí. Eu estou no Vale do Paraíba, né, cidade de Taubaté. Hoje não tem nuvem no céu, tá como se fosse um dia de inverno, apesar de ser final de verão para início de outono, né? E véspera do nível do ancião. Meu Deus! Eu Minha e esposa lembrou Gustavo. hoje. Ela falou: amanhã é aniversário do doutor Alex. Eu falei: é verdade. É, gente, ó, aprove a Deus que eu chegasse aí aos 63 de 63. Meu Deus, Aí agora eu é acho que forte. amanhã, doutor Alex, se nós Ah, fizermos live, amanhã vai ter muito Pix e gratidão ancião, hein? será? Só Poxa, cara, eu misericórdia, hein? acho que Só. vai, eu acho que vai. O pessoal já pode fazer hoje, já aí, gente. O Pix Gratidão Ancião aí é no celular 21 995 31 34 67. Amanhã o Ancião faz, se Deus permitir, 63. E a live de amanhã já está profetizada. A Efraim já profetizou a live de amanhã aí, de ação de graça, né? No meio de tanta O nome coisa. da live amanhã é Ações de Graça por Mais um Ano de Vida. É isso de todos Boa, nós, todos boa. nós, todos nós. Nós temos muito para agradecer a Deus, gente, por tudo que Ele tem feito, né? Porque nós somos É, sobreviventes, somos literalmente mesmo. sobreviventes. Somos. Principalmente a turma de Magalhães Basto. Pô, o povo de Magalhães, rapaz, é um povo feroz. A gente está em todas. Total, total, total. Hoje eu botei o carro numa mangueira, já me lembrei da Vila Militar ali, quando eu ia pegar a manga na Vila Militar. Não, e ó, vou te falar, eu tenho uma amiga de infância, cara, ali de Magalhães também. Ela foi o pai dela, o avô dela era o tesoureiro do meu pai na Igreja Batista. Então, assim, a gente é amigo de infância. Eu sou mais velho que ela um pouco, e ela era minha secretária quando a gente era. Eu era presidente do jovem, ela era das adolescentes, ela era secretária. Eu fui presidente do jovem, ela foi secretária dos jovens. Então a gente é amigo. E ela mora aqui, ela que me recebeu aqui praticamente há 5 anos. Olha, E que ela legal. agora está no Brasil. Ela lançou uma aplicação aqui, agora, que vai arrebentar aqui em Portugal, uma aplicação que faz planos de negócios. Vai funcionar no Brasil também, Tu mais vê? para frente. Que E eu legal, falei, hein? caramba, Magalhães é uma das poucas que faz em português, cara. E eu falei assim, Magalhães fazendo presença também, Já pensou? fazendo presença tecnológica, meu amigo. Magalhães, ó, se destacando. Rapaz, vamos perguntar se tem alguém de Magalhães aí perdido, gente. Tem alguém de Magalhães Basto aí, né? Você já diga a sua cidade, sua localização, né? Porque é importante. Bota o 15 importante. Se você puder, doe, né? Os seus 5 centavos de real, de dólar e euro, já agradecer. O Douglas já chegou nos ajudando, a Sandra, né? Já nos ajudando aí da Douglas e Europa, Sandra Souza, gratidão. é. Gratidão aí, todos estão nos apoiando. Tivemos um final de semana incrível, né, gente? A aula de Enoque foi estrondosa. Olha só, gente, pensa no trem estrondoso. Foi a aula de Enoque. A aula de Gueburá, Bugou, eu né? acompanhei. Enoque bugou sábado, bugou a Não, noite. bombou, E eu bombou, assim pro pessoal, bombou. pessoal, vocês acham que eu tô muito chapéu de alumínio? O pessoal, não, continua, tá bom demais. Mas se vocês Não, não, acharem que eu tô não, viajando muito, não, não. O termo Alexei é que foi forte, né? falei, pô, Alexei. Alexei geral agora, porque eu tô alexando aqui, eu tô pegando os Pô, assuntos que foi ninguém forte. fala. Não, foi forte. Cara, eu viajei, brother. Eu entrei na viagem com a galera. Foi muito top. Gente, ó, O povo vibrou. você não pode ficar fora do código Secret de Enoch, porque, olha, se você quer entender, é top. E o Gueburá foi outro estrondo, porque o Efraim está aprofundando a questão do reino de Efraim e o reino de Judá, e o encontro desses dois reinos, né, para que apareça justamente o Messias,
ou o Mahdi, que aí nós vamos olhar a situação do Irã sobre essa questão do Mahdi aí, porque já Isso. andaram botando o Khamenei correndo num cavalo branco com Não, e cara, bandeira. o pior, assim, a gente hoje está com umas atualizações que vão fazer assim também, porque Ó, o mundo já entrou numa nova fase aí dessa confusão aí do Irã e Israel e a gente está vendo tudo de perto. meu Deus. Quando a gente fala que tem uma coisa que o pessoal faz muito em filme de ficção científica quando viaja entre os planetas, que é a chamada terraformação, que é quando eles botam máquinas que vão no núcleo do planeta e começam a terraformar o planeta. Dá uma forma nova para mexer com a questão atmosférica, nível de hidrogênio, oxigênio, para adaptar para a sua. Então você chega no Marte e começa a fazer uma terraformação para aumentar o oxigênio, então você tem que mexer com determinada parte do núcleo. É uma teoria. Cara, parece que a gente está vivendo uma terraformação humana, como se a gente estivesse vendo todos os parâmetros mundiais mudando, e isso está bem visível para quem tem olhos para ver. E eu acho que o mundo, se estava mudando em 2021 para cá, com tudo que nós vimos de 2021 para cá, era tipo o intervalo, a mudança está acontecendo em 2026. Rapaz, gente, ó, essa live vai ficar pequena. Você nos ajude, ó. Já tem uma galera que entrou e não deu like. Você tem que dar o like. Você tem que Já volto, pegar a pode continuar. setinha e compartilhar a setinha. Você, por favor, doe 5 centavos de real, de dólar e de euro. Nos ajude, gente. Nós precisamos dessa doação por IP. A plataforma entrega de acordo com o número de IPs que estão fazendo a doação, né? Agradecer aí a Gal Santos, ok? O ancião, profeta, assistiu o senhor do TubaCast, ó. É uma gratidão, olha que benção, ó, a turma do TubaCast chegando, que legal. Abraço meu amigo Luan aí. Seja muito bem-vinda, Gal. Muito bem-vinda aí a turma aí, ok? Do TubaCast, é super bem-vindo. Pessoal do Eu Acredito, do Power Talks, né? A gente está com um grupo de jovens aí que tem ajudado bastante o ancião, né? Até por serem jovens bastante inteligentes, capazes, eles têm dado a oportunidade de nós aprofundarmos, né, determinados assuntos. Essa última gravação do TubaCast levou quase 3 horas, gente. 3 horas. E o Luan ainda queria que eu ficasse mais. É porque eu tinha que voltar para Taubaté, senão eu creio que eu bateria da Alvo Church, que chegou a bater lá com o Rafael Querido. Essa live do Rafael bateu 4 ou 5 horas, né, o podcast deles. Então, a gente tem alguns podcasts bem longos, né, com jovens, o que é legal, quando a gente tem a oportunidade de ter os jovens nos apoiando, né, e querendo entender o que temos abordado. Né? Muito show. Ela é de cá. Passou, às 3 horas passou como um minuto. Legal, legal. Verdade, verdade, Gal. Mas foi mesmo, passou muito rápido ali com o Luan. Foi um momento muito especial ali com ele. A gente deve retornar, e aí eu já vou me programar com ele para eu poder ir para até o último homem, né? A gente chegar na madrugada ali, fazer um viradão do TubaCast, porque a turma ali é boa. Também gravamos, né, com o Raul, do Sem Limites também, foi outro podcast surreal. Esse ano, graças a Deus, estamos tendo uma boa adesão dos jovens, dos jovens. Mas vamos lá, meu amigo, atualiza a gente, porque é só bomba, é bomba. Hoje eu fui no oculista, o cara falou que de graça só bomba. Eu falei, meu Deus, e o cara ainda é chinês ainda, o cara que me atendeu, ele é chinês, e aí falou, minha avó tá Vivinha da Silva com 100 anos, falei, Jesus, e bomba é a única coisa que estão dando de graça. Eu falei, meu E nem Deus, de graça é, meu Deus. porque custa pra caramba, né? Não, mas para quem está recebendo de graça, está caindo do céu, né? O que cai do céu? A gente dizia que caía gelo, que caía água, né? Agora o cara diz que cai bomba, cara. Só misericórdia. Eu achei bem, como é que eu vou dizer? Profética a fala dele, porque a nível de Brasil, a gente espera que a qualquer momento o Brasil, infelizmente, entre, né,
escala também dos mísseis, né, gente? Já está prometido mísseis para a América do Sul e provavelmente o Brasil vai ser alvo de algumas incursões nesse sentido. Mas vamos lá, Efraim, conta para nós como é que nós estamos. Vamos lá. Primeiro, né, nós vimos aí um desenvolvimento das notícias de Irã, do Israel, Estados Unidos e Irã, que foi o Trump pedindo ajuda à OTAN, China, Austrália, pediu a todo mundo para ajudar a controlar o Estreito de Hormuz para que houvesse menos consequências no petróleo mundial. Resposta de todos: não. E ele falou: não tem problema, mas eu quero avisar todos que estão dizendo não que nós não esquecemos o que vocês estão fazendo. Não esqueceremos. Ele falou, inclusive, com a OTAN: vocês não vão ajudar. Show. Cara, um cara que nem o Trump, que vem cumprindo tudo que diz e diz algo assim, sem falácia de dizer, vou fazer. A Zarifa não falou nada, ele só disse: não esqueceremos. Isso pode, como eu falei, a terraformação. Para mim, essa é uma das notícias mais importantes. E explico por quê. Efraim, isso é uma bomba, né? É uma É uma bomba. bomba. É uma bomba, porque você pensa comigo. Se o cara decide usar isso agora, quando chegar ao fim dessa situação aí de guerra, como base de negociação para novos acordos de segurança, de proteção, de política tarifária, de política econômica. Se ele toma conta sozinho do Estreito de Hormuz, a China disse não, todo mundo disse não. É tipo assim, você criou o problema, resolva o problema. Você acha que se os Estados Unidos, e é o objetivo para mim, tomar posse do controle de Hormuz, você acha que ele vai fazer uma política pró todo mundo que disse não? Então, assim, é muito interessante, né, que, como eu disse, parece que a geopolítica está tomando uma forma completamente nova. Os países estão se posicionando a favor e contra coisas que antes eles se mantinham. Você imagine o perigo que vai ser se ele termina essa guerra de forma com sucesso, no sentido de conseguir alcançar os objetivos, que o sucesso seria isso, não a obliteração de A ou B ou C, mas conseguir realmente tirar a força do regime, porque ele não consegue derrubar o regime. Aí vem a segunda notícia, bomba. Ele não consegue derrubar o regime, mas ele consegue tirar a capacidade que o regime tem hoje de fazer o que está fazendo agora, que é infernizar e aterrorizar todos os vizinhos. As pessoas não querem fazer uma leitura porque a gente está num tempo de narrativa que toda leitura que você faz parece que você é a favor de A, B ou C. Gente, esquece as torcidas. Não vamos ficar torcendo por A, B ou C. Vamos ser frios na análise. O Trump, junto com Israel, alegaram que o Irã nuclear era uma ameaça ao mundo e principalmente aos seus vizinhos. Quem concordava com isso e nunca disse concordo? Todos os países vizinhos. Há um mês e meio atrás, antes da guerra, a Arábia Saudita falou que se o Irã alcançasse a capacidade nuclear, eles também iam querer, porque eles não iam ficar do lado de um cara com arma nuclear e eles não. Isso foi dito claramente. Então, todo mundo queria se livrar dessa capacidade que o regime estava tentando alcançar. Só quem tinha peito para falar e motivos para assumir isso, Estados Unidos e Israel. Um regime islâmico no Irã com capacidade nuclear é o fim da paz mundial, meu amigo. Porque os caras não têm uma métrica de referência e pensamento. Não adianta ficar fazendo fotinha agora dos caras como sendo vítimas, não. Porque esses caras são algozes. Veja bem, Mojtaba, ou Moitaba,
que é o filho do Ali Khamenei, que é o atual líder supremo, que sofreu, sim, já foi assumido, que ele sofreu grandes danos naquele ataque americano. Ele não está morto, ele está ferido e ele foi, olha isso, retirado do Irã pela Rússia. Um avião entrou, pegou o cara e tirou ele pelo Azerbaijão. É o que está sendo divulgado aí nas entrelinhas. A Rússia entrou em Azerbaijão, pegou o Moctaba e tirou de lá e levou para Moscou e está numa das residências. Foi operado, porque ele estava mesmo muito grave, ferido, foi operado em Moscou e está recuperando em uma das mansões do Putin. Então nós temos agora Bashar al-Assad com Putin e temos o Moctaba, que é atualmente o líder supremo do Irã, e ele não vai ser atacado na Rússia. Mas a questão é, por que a Rússia se interveio? Porque eles têm um acordo com o Irã. E ele tendo o cara que foi eleito não importa se foi forçado ou não, porque o que está se dizendo é que o pai dele não queria passar para ele, porque ele é muito, muito louco. A palavra não é essa, mas o cara é. Você tem uma ideia, aquela repressão que teve anos atrás dos iranianos, ele era o cara que era o responsável pelo Bardi, que é aquela polícia que detona com a mulherada, que sabe, tortura, que faz todas aquelas coisas. Era ele que dava a ordem. Foi ele que deu a ordem de repressão que aconteceu agora e foi ele que deu a ordem há alguns anos atrás. Então, o pai dele, olha só, o pai dele, com toda aquela loucura, era considerado moderado. Pô, para você considerar o Ali Khamenei moderado, por que moderado? Não é no sentido do pensamento. É que ele conseguia fazer um equilíbrio entre as forças, porque o Irã não é o regime islâmico no Irã não é um grupo fechado, harmonioso, que todo mundo tem a mesma crença, não. Uma coisa é o exército revolucionário, outra é a Força Quds, outra é o Basij. Eles têm uma série de facções que não são contra si, mas que são independentes e autônomas. O Ali Khamenei, o que faleceu, o pai, o líder supremo, ele era um gênio da arte de equilibrar essas forças. O filho dele não é. Ele falou: meu filho não tem inteligência para assumir isso. Ele falava isso. Meu filho não tem capacidade de assumir. Tipo assim, se meu filho pegar, vai dar ruim para todo mundo. Porque vocês não vão conseguir sobreviver. Ou seja, o cara era uma bomba ambulante. E ele foi eleito. A força, porque, tipo, ele acabou. Né? Mas quem está controlando o país não é ele está lá operado, lá, tá ruim da saúde. Mas a ordem de fechar o Estreito de Hormuz veio dele ou veio em nome dele. Eles não tinham fechado. Quer ver uma coisa? Se o Ali Khamenei não tivesse morrido, o Estreito de Hormuz não estava fechado. Aí você pergunta, mas como é que você sabe? Porque ele não fazia isso. Ele tinha uma outra maneira de operar. Agora, o que o Putin fez? Pegou o cara que não, nós vamos te dar segurança, vem para cá, a gente opera, faz tudo. Agora ele tem na mão, no bolso, o cara que manda, eleito, o novo líder supremo. Em troca dessa segurança, ele vai fazer uma política que ele já vinha fazendo pró-Rússia. Mas... Deixa eu entrar aí, Efraim, nisso que você colocou, porque na minha cabeça já apareceu 4 luzezinhas. Sim. A primeira luz é que manter esse cara vivo lá já favoreceu ele quando o Estreito de Hormuz ficou fechado e o americano liberou o acesso ao material russo, o que criou insatisfação na OTAN, porque a OTAN agora sabe que os ativos russos congelados, eles em uma semana, eles recuperam com a venda de petróleo. Ponto 1. Então, eu queria colocar isso na mesa para você avaliar o impacto da liberação da ação comercial russa versus a posição da OTAN, que já tinha reclamado que a Rússia
iria se capitalizar nesse momento. Ok. Se essa minha especulação estiver coerente, nós temos aí o Trump fazendo parte dessa trama, fazendo Uhum. engana-trouxa de todo mundo e botando todo mundo numa armadilha. Por quê? O posicionamento que você colocou, o Estreito vira um Panamá controlado por ele sozinho agora, porque antes seria um controle compartilhado e não será mais. Logo, ele vira o dono do mundo a partir disso, e a galera entregou o mundo para ele, deram o mundo na mão dele. Dois, para você considerar isso. Terceira situação é que, em cima da movimentação do avanço da guerra, ok? Nós temos os alvos agora, pelo menos o do final de semana, né? Que avançou para uma total desmobilização e uma possível entrada. Isso acontece essa semana por terra. Terceira pergunta. 4, nós estamos aí chegando próximo do dia 20, num nível de expectativa gigante que foi criado aí pela profecia da Sofia a respeito do que vai acontecer nesse dia 20. Podemos ter uma ação mais forte de agora dos Estados Unidos e Israel, já que todo mundo virou as costas. E aí eu resolvo do meu jeito, como foi o caso do que ocorreu, é muito semelhante o que aconteceu com Pearl Harbor e o posicionamento americano em relação a Hiroshima e Nagasaki, já que eles mandaram aqueles aviões sem volta. Né? A história prova que eles iriam largar as bombas ali e as tripulações iriam tentar acessar a China para um possível resgate, mas todos que aceitaram a missão com a certeza que já estavam mortos. Porém, eles iriam, né, mudar o rumo da guerra. Foi dessa maneira, os kamikazes americanos. Então, a galera foi com a certeza que não voltava, que não voltava. Então, nesses 4 pontos, nós temos uma coerência de acontecimentos. Isso está dentro de uma interface dessa nova ordem das big techs, da tecnocracia americana. O americano assume agora, né, a condição de protagonista da cena ou não? Bom, vamos lá. Então, em ordem decrescente, porque a sua pergunta tem 4 pontos e eu já só lembro do último, já sabe, né? Então, então vamos fazer assim, em 2 palavras, a última pergunta, Big Techs. Eu vi um cara, um hispânico hoje, fazer um documentário, eu nem consegui assistir tudo, mas achei bombástico, explosor de mentes, o que ele afirmou. Ele descobriu, segundo ele, um plano já em execução de construção de Groenlândia como um habitat principal para os bilionários de tecnologia, aonde eles vão construir uma cidade monstruosamente poderosa, robotizada, controlada por robôs, voltada para esses grupos mais importantes da área de tecnologia viverem da Groenlândia e de lá governarem tudo pelos robôs. E não é uma. Ele falou, até quando vi isso, ele falou, eu achei que era uma teoria da conspiração. Mas aí ele começou a descobrir uns planos de formação, construção de lugares lá, tudo via robô, e bate muito com o que Elon Musk já vinha dizendo, de não sei quantos bilhões de robôs e tal. E ele começou a fazer um levantamento. Então, assim, se realmente a Groenlândia vai ser uma capital robótica, toda tecnológica, futurista, para pessoas de muito acesso estarem vivendo, por ter um clima muito mais restrito, não é todo mundo que consegue viver ali se não tiver as condições certas, e dali eles teriam acesso a tudo. Então, quando você ouve isso, você fala, aí você vê lá a questão da IA, porque o grande
a questão do computador quântico, que depende de um resfriamento permanente, então exige muita água gelada e tal. Então, lá, aquele ambiente é um ambiente perfeito para ser um centro motor deste futuro robótico alimentado e controlado por inteligências artificiais de última geração, para fazer ali um centro de comando e de vivência para essas pessoas, que vai ser tipo um lugar de acesso muito restrito para algumas pessoas no mundo. Então, a gente vê isso, já responde essa pergunta. Os Estados Unidos vai beneficiar, vai e já está fazendo. Está tendo uma discussão muito grande aí sobre o Paraguai, como se o Paraguai tivesse literalmente sido alugado pelos Estados Unidos para fazer. E estão dizendo assim que o Paraguai já é dos Estados Unidos. E a gente está vendo aí que o Venezuela com petróleo, Paraguai agora com a questão da energia e sendo ali um ponto que vai base militar, uma série de coisas americanas, como se colocando um ponto bem claro ali de controle da América Latina a partir do Paraguai. Então você vê que realmente parece que tem um plano em execução. Enquanto as coisas estão acontecendo, esse plano está entrando em execução no mundo. Ponto 3. Esse foi o ponto 4. Ponto 3. Volta aí, já que os seus pontos eu já não lembro. Qual era o 3? Não, a situação é o impacto, né, em relação agora à guerra, porque abandonado, o Trump se tornou dono do Estreito de Hormuz, como ele retomou o comando do Panamá. Aí é que tá. Agora eu lembrei que você também citou a questão de entrar em terra, que era o ponto 2. Então eu vou juntar o 3 e o 2. O Trump pediu. Não, e detalhe, a OTAN, dentro desse processo, já tinha gritado do dinheirinho que está caindo na conta da Rússia e que eles não concordavam com a liberação que o americano fez, e aí retalharam dizendo: agora tu se vira sozinho. É isso aí. Aí você vê um Trump que está se pedindo para todo mundo cooperar com ele na liberação do Estreito de Hormuz. Está todo mundo dizendo que não, que foi um problema que ele criou, e ele que tem que resolver. No final, se ele realmente consegue resolver, aí vai entrar esse ponto 2 junto com o 3, todo mundo vai querer participar. E ele vai ter, não, cara. Quando eu pedi, todo mundo disse, não, agora vocês querem participar da solução, querem fazer uma... Olha o que vai acontecer. Não, vamos fazer uma reunião da ONU para decidir como vai ser o controle do Estreito de Hormuz a partir de agora. A ONU? Qual ONU? A que não me ajudou? A que não quis pagar nenhum preço, que não quis botar nenhuma ajuda? Esquece. Eu vou decidir. O cara já faz isso com coisa que todo mundo participa, imagine agora. Aí entra a questão da tropa. Eles mandaram agora não sei quantos mil fuzileiros para aquela região, foram destacados para lá. Dizem os especialistas que o objetivo é ocupar a ilha de Karg, que é aquela que ele mandou mísseis para destruir as bases de mísseis de lançamento militares toda, que era muito forte, porque ali é da onde se produz todo o petróleo, gás, tudo que é feito e produzido na área energética fica na ilha de Karg, que os Estados Unidos e Israel já destruíram as partes militares, e seria o objetivo agora ocupá-la militarmente para não danificar essa rede de produção, para eles, quando a coisa acabar, que eles vão acabar, conforme eles estão dizendo, segundo o último relatório de Israel, eles já destruíram mais de 70% da capacidade defensiva do Irã. O Irã continua ainda enviando mísseis, mas cada vez que ele envia mísseis, aqueles lugares são detectados e visitados pela Força Aérea e pelos mísseis americanos e israelenses. Então, assim, você atira, você vem, perde. Aí você aparece outro, atira, eles vão lá e estão fazendo assim. E cada vez mais a capacidade do Irã está diminuindo. É claro que nos noticiários contra, parece que o Irã está ganhando. Eu vejo caras aí entrar na internet, não, que o Irã... Aí tem gente que entra aqui, vai lá no canal do fulano, que é força, que gente, canais que eu já acompanho há anos, que sempre falam mal do Ocidente o tempo todo. Os caras só vivem fazendo propaganda contra o Ocidente. Não, eu às vezes até ouvia
para mim, informada outra forma de pensar, mas são pessoas muito ofensivas, falam de uma forma muito palavrentas, ou de, assim, destinam muito ódio na fala. Eu não O gosto que a de gente pessoas assim. tem que tomar sempre cuidado, Efraim, que eu falo algumas vezes quando eu gravo aqui sozinho, é justamente não sermos tendenciosos e nem propagarmos nenhuma ideologia, gente, que não seja a análise fria dos conteúdos. Então, né, isso aqui, Efraim está de parabéns, a gente se esforça bastante aqui para isso, apesar de toda a nossa percepção, até individual, porém a gente olha isso dentro de uma ação macro, coletiva, para poder entender qual é o nível de implicação que está em curso. Porque tudo isso implica ou não, Efraim, na vida de todo mundo, quando você faz uma análise tendenciosa. É, com certeza. E é o que está acontecendo. As pessoas querem ouvir uma opinião, mesmo que ela seja falaciosa e determinantemente errada do ponto de vista de uma análise. Por exemplo, essa pergunta aí do da Manayazi falou assim: cadê o Netanyahu? Ótima pergunta. Cara, cadê o Netanyahu? Nós temos três possibilidades na nossa análise, mas olha só, doutor Alex, não dá, cara. Aí eu vou em canais que os caras estão falando isso tudo, aí tá assim. Aí tem esses profetas dando profetada que agora acabou, que vai ser invadido, que o Brasil já era. Cara, aí tem 400 pessoas vendo e 400 likes. Aí a gente está aqui, ó, suando a camisa para trazer uma informação, para criar em você a capacidade de raciocínio, para você mesmo decidir. Você vai ver que aqui a gente não dá uma opinião, você tem que pensar assim. A gente diz, ó, os fatos são esses, esses, esses. Você precisa usar a sua própria capacidade cognitiva para chegar a uma conclusão dessas informações. Como como o doutor Alex disse, o mais imparcial, mas o pessoal não gosta disso. Se a gente estivesse aqui xingando, falando um monte de asneira de um lado ou de outro, e criando um monte de má notícia ou notícia escandalosa, ia estar com 400 likes. Mas aí você vê que assim, eu acho que o pessoal não gosta de ouvir a verdade e de ouvir coisas que fazem elas pensarem, que nosso alvo aqui é te fazer pensar. Nós até Não, opinamos uma vez ou outra, mas com quase nenhuma tentativa de te fazer pensar como nós. Então, assim, não, eu e acho que o pessoal tem. não gosta, por isso que não dá like. Tem Não, menos da não, metade de não, likes. não, gente, ó, nos ajude aí, ó, dê o like, contribua com 5 centavos de real, de dólar e euro. Agradecer aí o Carlos, já acabou de fazer uma injeção, Tatiane, gratidão aí, ok, Margarete gente? também, que já falou aí que chegou dando like ali, ó. E o pessoal Isso. chega e não dá Então, like, sabe? isso aí, nós precisamos da ajuda de vocês, porque é todo um esforço, né, gente? É todo um esforço mesmo, mesmo. Tanto do Efraim quanto o meu, para nós estarmos aqui. Ontem, inclusive, eu estava em São Paulo, tive a honra de participar do segundo simpósio internacional, que foi o CISI, apresentando, né, a minha linha de pesquisa e trabalho, que é o REPS. E uma boa notícia, Efraim: nós bugamos a cabeça de todos que estavam nos assistindo. Todo mundo bugou. A gente apresentou uma leitura em cima da geometria fractal, da geometria sagrada, gente, teoria do rugoso, e explicamos um monte do que eles estão vivendo em clínica e principalmente o que vamos enfrentar daqui para frente. E aí é muito legal você ver pós-doctors e doctors parando para ouvir o ancião com coerência de pesquisa e de informação, né? A ponto que ontem eu fui convidado para participar de 2 linhas de pesquisas a nível internacional que querem publicar o que eu estou desenvolvendo, ok? Dentro do meu trabalho. Então, por vezes, a pessoa que chega aqui não tem noção, gente, do que o Efraim vem desenvolvendo com a gente, e fora, né, paralelo também, os trabalhos que ele realiza, o que eu realizo. Vocês estão diante de 2 estudiosos, 2 pesquisadores, né, que atuamos em áreas convergentes, porém, cada um de nós aqui tem uma linha de trabalho bizarra, né? A minha parte, eu já passei de 1 milhão de pessoas treinadas presencialmente a nível Brasil.
E hoje nós somos consenso na área científica, na área de terapia integrativa, inclusive, né? O Efraim vem fazendo um trabalho também na área empresarial, não é de hoje, orientando aí uma turma pesada, desenvolvendo projetos. Então, nós paramos as nossas atividades para estarmos aqui alimentando você, ok? De informação que você não encontra em lugar nenhum. O mínimo que você tem que fazer é nos cooperar, fazendo a doação de 5 centavos de real. Só um minutinho, doutor Alex. Nessa questão aí. Assinante. Oi? Só uma coisa, que o Douglas, que contribuiu aí, ele falou que o pessoal vem aqui pegar a informação e replica em outro canal. Eu estou começando a acreditar nisso. Você acredita que tem coisas que nós falamos aqui semana retrasada, que o pessoal apresenta aí? Semana passada eu vi 3 vídeos de 3 caras diferentes, que eu sempre acompanho, falando coisas que nós falamos bem antes aqui, como se fosse uma novidade. Eu falei, não é possível, cara. Porque, quer ver, uma outra coisa aqui, o pescador pescaria, que eu queria que você respondesse, por isso que eu te interrompi, ele falou, o que eu faço para ter autocura do meu corpo e alma? É uma coisa muito ligada à linha de pesquisa do Dr. Alex. Nós trabalhamos, gente, temos uma formação, que é o terapeuta integrativo cristão. Sábado eu dei uma aula, né, que foi mais escuta do que fala, e eu fiquei impressionado com os feedbacks dos alunos da terceira turma, né? 100% dos que estavam ali participando, mais de 30, disseram que estão tendo suas vidas modificadas a partir do entendimento que eles estão tendo acesso da minha disciplina, e ainda faltam pelo menos mais 6 disciplinas à frente dessa turma. Você pode se tornar um terapeuta integrativo de base cristã e vir aprender comigo e com a equipe de notáveis que eu reuni para preparar a turma para o caos, tá, gente? Para o colapso. Você quer uma coisa certa? É o caos e o colapso. Você quer alguma coisa certa? Os dias difíceis vão, de fato, aumentar daqui para frente. Quem te falar algo diferente disso é tonto. É tonto. Você tem que entender. Obrigado aí, pescaria. Obrigado aí. O que vocês precisam entender é que aqui você tem um ponto de luz e você tem salzinho para colocar no tempero. Sua parte, contribuir, como o Pescaria fez, dar o like, ok? Fazer a sua assinatura aqui para poder empurrar, gente. É um processo de empurra, ok? Pra vocês terem uma ideia, né? Ontem eu tinha 400 profissionais me assistindo. E no final nós fomos ovacionados. Quem fez isso? Deus. Qual é a minha diferença para todo mundo? É que eu tenho um nível de seriedade que me levou a reconhecer algo semelhante no Efraim e ver o trabalho lindo que ele vem desenvolvendo com a gente ao longo, né, de 2025/2026. Tudo com muito zelo e com muita maestria. Isso é difícil, tá, gente? Eu sou diretor de ensino, né? Já fui diretor de colégios, de universidade. Então, né, eu reconheço no Efraim uma capacidade absurda. Eu jogo para ele a parada e ele sai rodando e vai fazendo, aceita as orientações, que é outra coisa difícil, né? Normalmente, quando você pega alguém que tem capacidade, é arrogante, é prepotente, é soberbo, né? Então a pessoa ela não quer muito dar espaço para alguém dar pitaco, né? E o Efraim é muito acessível, gente. O tempo todo a gente troca informação, bate algo na minha mão, eu mando para ele, ó, dá uma olhada nisso aí, vê o que você está achando disso. Então a gente tem um nível de parceria intelectual e espiritual que eu entendo que é muito saudável. E você está sendo brindado por isso, porque a gente aqui está no esforço, né? Obrigado aí, Wagner. A gente está no esforço diário de estar aqui com você. Então, seja parceiro nosso, seja companheiro de caminhada, né? E nos ajude. E discordar, gente, faz parte do esquema. Ó. Efraim discorda, eu discordo. Tem hora que eu digo, opa, pera aí, Efraim, não é bem assim. A gente bate, às vezes quando a gente bate, aí vê que não vale a pena discutir, a gente vai para frente. Pô, você entendeu? Isso faz parte. Quer ver uma coisa? Ontem, durante a aula,
eu mostrei, olha que interessante, eu mostrei no livro de Apocalipse que já tinha uma linha determinante de uma tribo que não aparece na lista de Apocalipse 7, entre os 144 mil, mas ela estava ali, mas ela não aparece o nome. E mostrei por que houve a substituição. Foi fantástico. Mas uma aluna queria que isso, e fazia sentido, que isso explicasse o pós-tribulacionismo. E ela falou, não, então por isso que eu acredito no negócio de pré. E eu expliquei, eu falei, de fato, esse ensino está de acordo com a visão pós. Mas e essa pergunta que não dão essa resposta? Por isso que eu falei, gente, não dá para fechar. Quando você estuda muito, você não consegue fechar uma opinião sobre algo que está em aberto. Porque se você olhar do ponto de vista A, você vai sempre ver A. Sim. É quando você quer comprar um carro do modelo tal, da cor tal, parece que você aparece ele na rua, já percebeu? Total. Você fica vendo, é porque tua mente está focada naquilo. Então, se você lê a Bíblia com a visão pré-tribulacionista, o Novo Testamento vai achar um monte de base para crer nisso. Se você olhar com o olhar pós-tribulacionista, você vai ver um monte de texto confirmando isso. Olha a pergunta do Pescaria. Terra Oca. Gente, nós já fizemos várias lives aqui, inclusive falando da Groenlândia, falando de Júlio Verne, e falando que o que parecia ser história com E virou história com H, e o que parecia ser teoria da conspiração virou fato científico. Então, hoje, essa informação que o Efraim trouxe dos caras basearem na Groenlândia todo o centro nervoso do desenvolvimento da superinteligência se junta à ideia da ação de tecnologia reversa. Mas nós estamos em contagem regressiva para isso. Né? Você tem uma ideia, dia 20 pode vir mais coisa à tona, está sendo prometido, mas de 8 de julho não passa, gente. Agora, essa posição, Efraim, retornando da irritação do Trump, medidas que aconteceram no final de semana a esse respeito, porque agora parece que é Israel e Estados Unidos contra o planeta. Está nesse nível? Não, não chega a estar nesse nível. Eu vou responder a questão do Netanyahu para explicar isso, que foi a pergunta que a gente abriu para falar do like e acabou que a gente foi para o outro lugar, né? E você falou aí. Então vamos voltar lá no Netanyahu para poder responder essa questão. Será que é hoje Trump e Netanyahu, Estados Unidos e Israel contra o planeta? De jeito nenhum. Vamos lá. Netanyahu, tem 3 possibilidades para o Netanyahu estar desaparecido. A primeira, o motivo. Por que o Netanyahu sumiu? Bom, gente, ele foi ameaçado de morte por um regime extremamente perigoso. Quem acha que o Irã é um inimigo fácil, fraco, está muito enganado. A gente está vendo aí a trabalheira. Gente, nós estamos falando de bombardeamentos diários e noturnos todos os dias há quantos dias? Há 16 dias. Os caras estão há 16 dias atacando dia e noite e o Irã está rebatendo, revidando. Atacou ontem o aeroporto de Dubai, atacou refinaria em Emirados, no Catar. Os caras estão vivos. Qual país hoje, depois de ser bombardeado diariamente por 16 dias em tudo quanto é base de superfície subterrânea, consegue continuar atacando? Aí eles falaram, nós vamos acabar com o Netanyahu, nós vamos, assim como vocês tiraram o nosso líder, nós vamos tirar o de vocês, falou para Israel. Você acha que esse cara vai ficar aparecendo em coletiva, em reunião? Qualquer lugar que ele aparecer vai cair um míssil, meu amigo. Então ele não pode aparecer. Agora são as 3 possibilidades. Aí começou. Foi morto. É a possibilidade mais defendida, que ele está morto e eles agora, porque o filho dele, que todos os dias publicava 300 mensagens por dia na sua conta do X, há 7 dias agora não publica nada. É tipo, aí o pessoal, pô, se não está publicando é porque está como é que a gente chama quando a pessoa está sofrendo pela outra morta?
Tá de luto? Está de luto. Tu vê que as palavras, de vez em quando, aqui somem. Então, ele está em luto. Aí, a primeira possibilidade é que... aí ele fez aquela gravação, eles fizeram uma edição em inteligência artificial, apareceu ele com 6 dedos, então aquilo tudo foi... Mas ele estava respondendo perguntas. Mas a inteligência artificial já é muito avançado, consegue criar um personagem que responde como se fosse a pessoa. Tá bom. Aí ele aparece num café. Porque o café ele bebe e não esvazia. Ele já bebeu. Pô, cara, você pega um café quente e bebe de uma golada só? Tudo bem. Então, não, é porque o cara de trás estava de máscara. Dava para ver que era um segurança que estava ali, porque o cara não vai ficar andando solto por Israel como se tivesse tudo bem. Mas tá bom. Então, a primeira opção é que ele esteja realmente foi convidado a se retirar da terra. A segunda, que é muito mais plausível, é que ele foi ferido em uma tentativa direta de apagamento e agora não está podendo fazer coisas públicas e está se recuperando. É mais plausível do que ele estar morto. E a terceira é ele estar 100% bem mesmo e estar se escondendo pelo mesmo motivo. Ele não vai dar mole para Kojak, como nós dizíamos lá na nossa garotada, na nossa juventude lá no Rio. O cara está dando mole para Kojak. A gente falou, esse cara deu mole para Kojak. Era uma expressão. Kojak era o Ted Savala, que era careca, que era um policial tipo linha dura, que resolvia tudo. Aí quando a gente ficava... Era coisa de carioca. A gente falava, esse cara está dando mole para Kojak, que é essa facilitação. Então, o Netanyahu, se ele está bem, que seria a terceira... Vai ver só, ó. Boa, Bill. Então, assim, o Netanyahu, então, ou ele já foi, ou ele está ferido, ou ele está bem, mas ele não vai ficar dando sopa para ser pego, porque os caras juraram ele, porque ele causou uma dor e uma perda para o Irã, gente. A perda do Ali Khamenei é irreparável. Não existe ninguém, nem o filho dele, nem nenhum outro líder, nem um terço com o carisma e a capacidade de liderança que o cara tinha. O cara, em termos de liderança, era incontestável. O cara unia todas as facções que competiam, debaixo dele não tinha competição. Era aquilo e todo mundo dizia amém. O único que ele reclamava era do filho dele, que agora foi eleito, segundo esse grupo aí. Então, assim, nós estamos vendo um desenvolvimento bem claro aí. Agora, Efraim, não vai sobrar nada para o Trump? Os caras só querem matar o Netanyahu? Não, o Trump já está jurado desde o Soleimani. Ele já tem uma fátua, como é que é a chamada, que ele já foi, ele já está para ir desde 2018, quando ele mandou tirar a vida do Soleimani, que era o maior herói do regime islâmico, o general Soleimani. Ele recebeu uma fátua, né, que é como se fosse um decreto de morte, mas eles não conseguiram ainda, mas dizem que já houve várias tentativas. Durante a eleição, o Trump dizia que os iranianos já tinham tentado tirar a vida dele mais de uma vez. Só que agora o Netanyahu, assim, não dá para você levar uma ameaça dessa como uma coisa corriqueira. Você tem que se guardar. Então, assim, o sumiço... Agora, Efraim, enquanto tiver um deles vivo, né, vai haver a chance de paz para Netanyahu, a família dele, para o Trump, para a família dele? Você vê que assim, o Irã está mostrando uma resiliência bem peculiar, porque no ataque inicial eles cortaram literalmente, a gente pode chamar, uma cabeça muito importante. Se tem uma hidra com várias cabeças, a principal foi cortada naquele dia. E os caras, tipo, em uma semana já estavam totalmente reorganizados. Os caras, assim, os persas, eles têm uma cultura antiga. Tu vê que os persas já faziam cálculos matemáticos de navegação e livros, coisas escritas, registradas, quando a Europa ainda nem sabia o que era escrita, meu amigo. Os caras têm uma cultura milenar, eles são extremamente cultos, culturalmente e, vamos dizer, intelectualmente. Nós não estamos falando... Eu não sei se o Ocidente sofre de uma megalomania egocentrista
de achar que aqui é o centro do universo e que quem pensa de forma ocidental tem todo o conhecimento. Os caras têm conhecimento e uma maneira de lidar com a realidade muito diferente da nossa. Eu acho, isso é uma opinião minha, e eu de nenhum momento estou fazendo um juízo de valor sobre a religião de ninguém. Eu acho que o contrapé da cultura persa foi o desenvolvimento desse domínio islâmico que veio sobre eles, que atrasou a forma deles de se relacionar com outras nações. Agora, Mas isso não Efraim, diminuiu a inteligência e a capacidade de desenvolver coisas e estratégias de sair de problemas que os caras vêm há milênios fazendo, como os persas já fizeram. eu tenho dois pontos aí que eu gostaria que você comentasse. O primeiro parece, no final de semana eu tive informação, não tive tempo de checar, que eles estariam matando cristãos do Irã. Começou a matar, eles começaram a matar cristãos lá como retaliação. E dois, aquela profecia de Elão, diante dos acontecimentos, e até você trouxe mais material dos rabinos, né, dando por certo que essa guerra ela termina com a chegada do Messiá. Como é que está isso? Então vamos lá. Primeiro, né, essa questão do Elão, que está em Jeremias 49, diz lá, alguns estão traduzindo os últimos versículos, que eu acho que são 34, 35, dizendo que ali está, que Deus diz, eu virei e eu matarei o rei, derrubarei o rei dos elamitas e os seus príncipes depois. E estão correlacionando isso como o rei sendo, né, o o Ali Khamenei e os príncipes, o Moctaba e o seu irmão, né, mais velho. Ele é o filho do meio, ele nem é o filho mais velho, né, mas ele era o que tinha mais envolvimento político dentro da cadeia de comando ali. Já tinha há muito tempo. Ele, quando mais jovem, ele saiu com um grupo de pessoas para protestar contra a ocidentalização. O cara é radical. Por isso que eu falei que foi um retraso para essa cultura tão desenvolvida, né, que foi sempre a civilização persa, né? E os persas eles não eram muçulmanos, o Luísa, ou Luiz ou Luísa, né? Porque vem o ARB, porque eles eram zoroastristas. E o zoroastrismo é uma religião muito antiga, mais antiga que o cristianismo, com certeza, e era uma religião muito sincretista, ou seja, qualquer religião que chegasse junto ao zoroastrismo, o zoroastrismo era abraçada como uma outra forma de ver uma situação. Foi por isso que eles acabaram sendo completamente cooptados por uma religião que é radicalmente contra quem não é dessa religião. E acabou que esse radicalismo se apossou ali na Revolução de 79, que tem todo um aspecto cultural, histórico ali por trás, mas que acabou motivando esse domínio. O segundo ponto da pergunta, isso aí foi a parte do Elão, né? O segundo ponto foi sobre a situação que agora é a maneira como eles estão funcionando dentro do presente tempo, né? Porque Sim, você disse que não haveria uma ruptura por uma questão conceitual de enraizamento, foi o que eu entendi. Então, é qual é o isso. impacto disso agora? Então, o que pode acontecer agora? Os Estados Unidos e Israel estão buscando cada vez mais tornar insustentável o regime continuar no controle. O plano só consegue ter êxito com uma condição: que o povo iraniano se levante de dentro e empurre para cima aqueles que estão sendo empurrados para baixo. Mas como nós sabemos que é uma estrutura que tem quase 50 anos de duração, você não termina com uma estrutura dessa matando A, B ou C, por mais importantes que eles sejam dentro dessa estrutura. É preciso desestabilizá-la. Ela precisa ser. Efraim, isso seria um princípio semelhante ao tráfico de drogas, que quando arrebenta o primeiro escalão, tem o segundo, arrebenta o segundo, tem o terceiro, tem o Mesma coisa que quatro, aconteceu aí agora o no garoto México. de 8 anos vira o chefe da boca. Exatamente, né? O Dadinho. Tu lembra do Dadinho lá
daquele lá do filme brasileiro que fez maior sucesso aí, do Jacarepaguá ali, da Cidade de Deus. O Cidade de Deus, o garoto que era ali aviãozinho, que cresceu naquele ambiente, quando faz uma idadezinha mais ou menos que ele sabe puxar um gatilho, ele pega todo mundo, sai rindo, xinga todo mundo e diz: agora quem manda aqui nessa jossa sou eu. Ali, né, criaram todo aquele sistema, aquela visão cinematográfica, mas lá no México agora nós vimos que o Cabeça foi derrubado junto com seus diretos e de repente por baixo dele tinha uma outra camada já pronta para assumir as posições e continuou funcionando, ao ponto de exigir que os Estados Unidos mandassem fuzileiros e mandasse toda a inteligência para ajudar o exército mexicano a combater, porque os caras têm uma estrutura. Agora, você imagina isso num país, como eu disse, muito educado, com gente com uma formação muito alta. Os cientistas iranianos são extraordinariamente inteligentes, os engenheiros criaram armas de fabricação própria, com todo o projeto próprio. Eles aprenderam, as pessoas pegaram tudo do russo, dos coreanos. Não, cara, eles têm tecnologia que os próprios russos compram deles. Os caras têm um desenvolvimento próprio, eles têm uma capacidade impressionante de formar coisas. Assim, a gente não pode ficar tentando, achando que todo mundo que não pensa como eu, que é diferente de mim, é burro, fraco e feio. Lembra que é feio, bobo e chato quando a gente era criança? Então não dá para ficar achando que quem é feio também é bobo e é chato. Ele pode ser só feio, mas nem ser bobo, nem ser chato. Ele pode ser feio e bobo, mas também não ser chato. Ele pode ser chato e bobo, mas não ser feio. Então, assim, alguma coisa ele deve ter. E você não pode ter esse olhar apaixonado de torcida, achar que tudo do lado de lá é ruim. Tem coisas boas que estão sendo mal aplicadas. Então, o que vai acontecer agora? Para que haja uma ruptura desse sistema, o povo vai ter que reagir. Segundo um relatório que eu vi, numa cidade lá em particular, os caras tomaram armas e derrubaram uma área de segurança dos Baji e mataram os agentes de segurança que estavam lá, que tinham oprimido o povo na época dos protestos. Os caras entraram e mataram os caras. Isso não é normal no Irã. Então já está começando a dar alguns sinais de reação em alguns lugares. Então, de insurreição. De alguma insurreição. Que eles, assim, agora, você acredita que o povo vai para a rua e vai derrubar? Ainda não, porque você vai com um pedaço de pau e pedra, os caras têm armamento. Eu ia dizer o seguinte, mas dentro da contagem da Pissa, da chegada da Páscoa judaica, né, nós temos apenas 3 semanas aí, essa guerra teria que acabar. Ela não acaba em 3 semanas? Aí sim, essa que foi a segunda parte da pergunta que eu não abordei, que era a questão dos rabinos. Era essa que você falou. Então vamos para ela agora. Hoje eu publiquei o Yosef Baruch, que é brasileiro. Eu acho que ele é carioca de origem, mas ele já vive há muito tempo nos Estados Unidos. Ele é rabino de uma yeshiva, como ele fala, né, que seria uma sinagoga, uma igreja de judeus, cristãos, messiânicos. E ele é um cara com muito conhecimento e ele estava fazendo uma abordagem sobre o Zohar, que foi que eu publiquei semana passada, do outro rabino de Israel, que foi foi o Shapiro, que eu coloquei aqui. Ele fez a abordagem dos mesmos textos, mas numa linguagem mais para a nossa mentalidade, para entender. E ele estava explicando que, pela profecia do Zohar, que é um dos livros sagrados dos judeus, de 14 horas, do dia da festa de Nissan, de Purim, até o Pêssar, é o número exato que vai, vamos dizer, formar um tempo de guerra. Então, ele lá dizia que quando Amaleque se levantasse pela última vez, eles tentaria 3 golpes e ele seria eliminado até o dia que antecedesse a Pêssar. Então, eles estão acreditando que essa profecia também inclui que o Messias chegaria depois disso. Netanyahu, você lançou também o material do Netanyahu trazendo uma fala semelhante. Sim, sim. Então, até me elucidando aqui, porque a gente está sempre aprendendo. A Yeshiva são escolas de formação para religiosa judaica. Obrigada aí, Luísa, pela explicação. Ou Luiz, que ainda não sei se é ele ou ela, que está com L-U-Z-A, aí eu não sei se é de Luiz ou de Luísa. Mas um dos dois aí, obrigado aí pela ajuda. Sim, o Schneerson, você vê que o Menahem Schneerson, que era o Rebbe
do Lubavitch. Eu até vi um vídeo dele hoje, rapaz, muito curioso, que eu queria comentar contigo aqui ao vivo. Chegou um judeu cristão, convertido ao cristianismo, dizendo para ele, era um senhor, eu vi esse vídeo hoje, ele falando assim pro Rebbe, Rebbe, eu sou judeu de nascimento, mas eu com 29 anos me converti ao cristianismo, eu sou hoje cristão católico, mas eu sou judeu de nascimento e eu tenho muito respeito e amor pela minha nação. Então eu queria que você me falasse sobre esse livro. Ele estava com o livro do Rebbe na mão, aí o Rebbe falou para ele assim, mas se você nasceu judeu, você nunca mais vai deixar de ser judeu, porque quem nasce judeu não pode ser outra coisa a não ser judeu. Questionando essa conversão. Ele, não, eu sei disso. Ele falou, então, se você é judeu e você se considera outra coisa que não é judeu, há uma doença em você, e essa doença precisa de cura. Aí ele falou, não, mas eu estou muito feliz, porque isso vai... Aí ele ainda falou assim, porque isso vai te causar muito tormento, muita aflição. Ele falou, mas pelo contrário, eu sou muito feliz hoje com a minha posição. Ele falou, pior do que estar doente é estar tão inconsciente da sua doença que você acha que o seu estado de doença é um estado de cura. Cara, eu fiquei impactado com essa resposta do Rebbe. Ele era um cara muito, assim, o cara, e ele nunca, você vê que as coisas que falava era sempre no caminho, ele não parava para ficar mais do que 5 minutos com ninguém. Era uma fila de pessoas que eram praticamente escolhidas a dedo, que podiam acessar ele, você imagina, todo mundo queria pegar $1 do Rebbe, porque quem pegava aquele dólar mudava de vida. Ele dava $1 para cada pessoa que falava com ele. Ele sempre andava com dólares, de notas de $1. Então, toda vez que ele dava um conselho, ele dava $1 para a pessoa. Até tem na filmagem do Netanyahu, ele vai e pega da mão dele junto. Todo mundo quer aquele dólar, porque aquele dólar muda a sua vida. Vai entender. Aí tá cheio de gente aí que anda com uma notinha de dólar aí no Brasil, que eu sei, dentro da carteira, para atrair. Amuleto, virou um amuleto. Virou um amuleto, virou uma mandinga, como a gente fala lá no Rio, uma mandinga braba. Então, assim, o Rebbe, ele foi quem disse para o Netanyahu que ele teria um grande tempo de governo maior do que todos os outros, e ele, de fato, é o primeiro-ministro que mais governou sobre Israel, e que no final do seu último mandato, depois de ele entrar e sair, entrar e ficar, lutar contra muitos, e que muitos iam se levantar para derrubá-lo, mas que Deus era com ele, que no último momento ele entregaria as chaves de Israel na mão do Messias. Pô, se você junta o que ele falou para o Netanyahu, para a vida que o Netanyahu... Isso foi em 88 que ele disse para o Netanyahu. E ele repetiu em 92. Tem uma parte aqui, eu falei como uma coisa só, mas ele falou 2 vezes para o Netanyahu. Antes do Netanyahu, ele falou uma coisa, entrar. Depois que entrou, ele falou, cadê o Messias? Por que você ainda não trouxe o Messias? E ele falou, não, mas eu estou lá trabalhando. Ele falou, mas você precisa fazer força para trazer o Messias. Ele fala isso. Então, assim, nesses encontros que foram filmados e ele falou, fica junto ali a ideia de que ele acreditava que o Netanyahu vai ser o último primeiro-ministro. Pois foi há 30 anos atrás. Há mais de 30 anos. E está lá o Netanyahu vivinho, porque o pessoal dizendo que ele morreu, mas ele ainda não cumpriu essa parte aí. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou dando crédito demais à profecia humana, mas eu estou dizendo que, de fato, alguma coisa relacionada ao Netanyahu, de tudo que ele disse, 90% se cumpriu. Falta só 10%, que seria o quê? O Netanyahu aparecer agora e falar, o próximo vai ser esse aqui, ele é o vosso Messias. Nessa perspectiva, Efraim, né, nós temos aquela possibilidade da delação do Maduro, né, nas terras da Jabuticaba, a delação do cara lá da vacaria, né, e a OTAN pode cair dentro dessa situação aqui e lá, pode dar ruim para a Europa numa delação, né, de Maduro e uma delação do Zacarias aqui. Pode dar ruim para a Europa? É possível que dê ruim. Rapaz, hoje eu vi uma notícia que quase ia explodir tua mente se ela fosse como eu li, que era uma notícia um pouco clickbait. Estava assim, Leão XIV faz renúncia no Vaticano. Ou alguma tipo como se ele estivesse renunciando. Eu falei, como assim? Aí quando eu fui ver, ele aceitou a renúncia de um bispo.
no Vaticano. Mas como você lê a notícia, parece que era o o Leão XIV que estava renunciando. Eu falei, cara, isso é uma bomba, mas foi agora dia 10 e não era isso. Ele estava aceitando a renúncia de um bispo. Então você vê que, assim, dentro dessa perspectiva que você está falando, tem muita coisa que acho que você deixou o microfone numa posição que está dando eco. Então, eu acho que, assim, quando a gente vê essas notícias, como você está falando, de mudanças que estão acontecendo, de qual perspectiva vai ver, tem muita coisa que é vista de um ângulo que parece uma coisa, mas é outra. Por exemplo, essa questão do Irã, do cara ter sido... Quais são as implicações da Rússia ter ele lá sendo tratado na sua terra? A Rússia está com o líder supremo atual, dentro do seu domínio, cuidando da saúde dele, dizendo, olha, o líder de vocês está bem guardado aqui. Então, não é uma questão só de uma insurreição. Há também uma questão de legalidade. Dentro disso, Efraim, o Peter está lá no Vaticano para falar do anticristo e as universidades saíram de cena e deixaram ele sozinho lá e criaram um embaraço para que ele fizesse a bendita da palestra. Como é que ficou isso? Mas em que sentido? Porque, na realidade, o apoio, né, e a promoção da palestra do Peter era todo católico, né, assumidamente católico, e, de repente, há uma reviravolta 24 horas antes e todas as universidades de apoio, elas saem e ele vai fazer a bendita das colocações dele sem nenhum respaldo acadêmico por conta do que antes estavam fazendo presente disso. Isso significaria uma manobra do Vaticano para diminuir a importância do que ele estava trazendo e já colocá-lo numa posição de cancelamento? Foi uma manobra em resposta aos escândalos que estavam fazendo um bafafá danado. Como é que o Vaticano e as organizações oficiais do Vaticano estavam promovendo a palestra de um declarado Big Tech que fala um monte de coisa contrária ao que eles pensam, como é que eles podiam estar promovendo? Então, o Vaticano e as organizações oficiais tiraram o corpo fora e ficou só uma organização paralela como responsável, mas todo mundo que ia participar com a promoção de todo mundo continuou indo na participação. Ou seja, foi mais um desvio de marketing do que uma tentativa de boicote ou cancelamento. Para que não ficasse uma imagem que o Vaticano estava apoiando a palestra do Peter. Então, você acha, então, que foi uma jogada para deixar acontecer igual Pôncio Pilatos, eles lavaram as mãos? Não, é só isso. É porque estava causando muito dano à imagem do Vaticano, o apoio e a aceitação dessa palestra com normalidade. É como se o Peter, né, fosse um cara perigoso para a imagem deles. Então, eles não deram uma lavada de mão, eles só tiraram a força de promoção que isso estava causando uma imagem ruim para o Vaticano. Mas aí acabou repercutindo mais, né? Porque aí botou o holofote para aquilo que estava para acontecer ali, né? Nessa colocação dele, né? Como é que você enxerga a posição americana versus a questão do anticristo diante dos acontecimentos de toda essa confusão global que, quando a gente olha, parece que todos foram engolidos pelo processo e sobrou apenas o Putin, o Xi Jinping, o Trump e Netanyahu. Todo o restante, pelo menos eu olhando, né, eu não vejo mais ninguém no mundo. Por isso que eu falei que nós estamos vivendo um período de terraformação geopolítica, aonde literalmente a ótica mundial a respeito de quem está no poder, de quem comanda o quê, de quem está indo para onde, está sendo afetada no mundo inteiro. Não é só uma questão de percepção, não. É uma questão de realidade, né?
E eu acho assim que acredito que provavelmente nós vamos ver novos líderes surgirem dessa comoção mundial que está acontecendo agora, novas lideranças, e uma delas pode ser aquela que vai tentar resolver tudo. Né? Um pequeno chifre pode aparecer aí desse amontoado de líderes sendo sobrepassado por alguns poucos. Você usou o termo correto. Essa é minha leitura, né? Que como fosse aqueles pinozinhos de boliche, né? E de repente, no strike está vendo tudo abaixo. A galera está sendo jogada todo mundo abaixo. A ONU, no final de semana, se posicionou, a ONU está calada nesse início de A ONU, semana. a ONU fala sem parar, mas ninguém ouve. Assim, a ONU perdeu completamente a capacidade de ser ouvida. Falar, ela fala, ela só não consegue ser ouvida. Né? Ela perdeu aquela força que ela tinha de intermediar as relações e as coisas que estão acontecendo no mundo. A pergunta da Lucy sobre o Trump ser a última trombeta de 1 Coríntios 15 e dizendo que as pessoas estão divulgando isso, né? Que ele é o Trump, a última trombeta, mas é uma relação simbólica, né? Porque está misturado um pouco com o Ingerson Wood, que é aquele autor de 1800 e tal, que escreveu sobre o Baron Trump, que é o nome do filho do Trump, né? Como que era um garoto que ia ser governante, mas que ia ser treinado pelo seu tutor, o Donald. Depois ele escreve o nome de um outro livro chamado O Último Presidente. Então, assim, junta aí o último presidente do Ingerson Wood com a mensagem de Coríntios da última trombeta, de fato, o Trump, o Donald Trump, não pode ser a última trombeta, porque a última trombeta é uma ação celestial. Até eu coloquei esse vídeo do Yosef Baruch hoje, desse rabino brasileiro que vive nos Estados Unidos, nessa yeshiva, ele é líder, diretor dessa yeshiva lá. Ele comenta isso, ele diz, olha, gente, apesar de nos dizer que é o Messias, o nosso Messias, ele repete uma coisa que eu disse até no estudo ontem, vai vir sobre as nuvens. Então, se esse Messias que aparecer não vier sobre as nuvens com poder e grande glória, não é o nosso e acabou, e é verdade. Se aparecer qualquer pessoa hoje com cara de Messias, com jeito de Messias, com sinais de Messias, com todos os parâmetros de Messias, só vai ser o verdadeiro se ele vier sobre as nuvens, porque essa foi a promessa do rei quando ele voltasse. Essa vinda sobre as nuvens pode ser a IA? Não, não acredito. Mas eles podem criar esse efeito holográfico. Claro, claro que pode. A questão é que os anjos, quando aparece lá essa base, a base bíblica desse texto é em Atos capítulo 1, quando. A Lúcia está questionando que o termo. Agora entendi, Lúcia, que você está falando que o termo a última trombeta que aparece lá não está no original. Bom, segundo a King James 1811, mas a gente tem que ir para o que está escrito nos pergaminhos mais aceitos, os textos receptos, que são textos originais. Não é a King James que é a original, ela é a primeira versão da King James. O original está em grego, latim, aí você tem que fazer o estudo nos textos originais para confirmar essa informação, mas não é a nossa discussão aqui. Dentro dessa linha de raciocínio, Efraim, nós estamos com muitas mudanças no campo informacional, né? A questão da IA aprontou nesse final de semana de novo, inclusive, né, uma nova que você me passou, inclusive, eu fui para cima dela e ela tentou me dar uma volta, cara. Ela tentou me Para dar mim, uma volta. comigo eu estou me dando mais com ela do que com as outras. Para tu ver, e ela tentou me dar uma volta. Eu acho que você conseguiu algo aí que depois tu tem que me dar a dica. Mas ela tentou me dar uma volta, e aí, quando eu olhei, né, a conduta dela, eu falei: meu Deus, Jesus, olha, tá formando uma confraria, na verdade, uma confraria. Essa terceira geração que o Gustavo entrou até aí, daí já o pré-parabéns aí, o Gustavo. Gustavo, eu vi você aí, mas o pessoal aí, Efraim estava falando, né? Pré-parabéns aí, amanhã
Gustavão também está fazendo nível amanhã, né? Então, somos 2 aí aniversariando amanhã, ok? Então, Efraim, como é que fica essa questão da IA nesse momento onde a guerra está sendo censurada, né? Nós estamos tendo acesso a uma ou outra informação independente, os próprios correspondentes que estão na frente de guerra estão sendo censurados, imagens, a todo esse processo. Como é que está a guerra de fato hoje? Você tem um panorama disso para a gente já caminhar aí para a finalização? Tenho, mas antes deixa eu terminar a minha fala com a Lucy, porque eu entendi. Enquanto você falava, eu pesquisei, já vou falar do panorama da guerra hoje, e ela está certa. Na King James de 1811, eu pesquisei aqui, nessa inteligência que você não se deu bem, mas comigo ela trabalha direitinho, ela disse aqui que realmente, lá em 1 Coríntios 15, 52, ele diz at the last trump, e não trumpet, porque trombeta é trumpet. Só que na original de 1811, ela diz the last trump, ou na última trombeta, mas é trump e não trumpet. E é bem interessante isso, porque pode ter sido um erro de tradução ou foi proposital, que na original eles têm dizendo que no último trump, né? Que é uma referência à última trombeta, que se relaciona também com 1 Tessalonicenses 4,16, que menciona a trombeta de Deus. Aí, claro, né? Aí eu vou fazer aquela perguntinha básica, né? Em 1 Tessalonicenses, para ver se está também. Na primeira ou na segunda da Operação do Engano, capítulo 2? É 1 Tessalonicenses 4,16. 4,16? É. Que fala da última trombeta. Espera aí. Aí vamos ver como é que está lá na King James, em 1 Tessalonicenses 4,16, tá? Aí por quê? Porque aí você começa a fazer uma conexão, né? Ah, tá falando aí a Luísa também uma pergunta importante antes de falar da guerra. Será que o filme Day of Disclosure, que é do Steven Spielberg, virá nos avisando alguma farsa, né, que esteja sendo montada? Gente, tem que chegar sobre as nuvens. Você imagina se chega uma espaçonave. E falar nisso, o pupilo do Dr. Alex mostrou que tinha uma nave-mãe que foi filmada. Sabe quando? Naquela coisa do San Diego, naquela fechamento do aeroporto de San Diego que teve, que eles ficaram alegando que tinha um negócio de drone, apareceu uma filmagem que foi publicada uns 2 dias antes deles começarem a falar do fechamento, e o cara filmou do celular um negócio gigantesco, parecia uma nave-mãe no meio do mar, estava uma distância enorme e era muito grande. E ele fala, gente, será que não foi por causa disso que fecharam? Porque ficou um monte de desinformação naquele tempo. Agora você imagina se chegam aí alguma coisa desse tipo, né? Eu até assisti, rapaz, depois de muito procurar, eu assisti a série, eu consegui a série só que foi no Telegram que eu consegui, que eu não conseguia ver ela de lugar nenhum, mas eu consegui ela em espanhol na época, e assisti, tem um mês e pouco que eu assisti ela, que era o The Childhood's End, quer dizer, o fim da infância, aonde mostra seres supervisores do universo chegando na Terra, e o cara tinha um chifre, cauda vermelha, igualzinho a imagem que a gente faz do diabo, e ele chega para avisar a Terra que tinha chegado o tempo dela ser... E pegou as crianças daquela geração, levou para um outro lugar que a gente não sabe, que iam virar luz, aquela coisa da transcendência, mas a Terra foi convidada a acabar. E deram tudo de bom, um tempo de era de ouro, que seria a era final para a Terra gozar de um pouco de alegria naquela última geração, e depois que passou aquele tempo, o planeta foi desfeito. E você vê que há muitas teorias desse tipo aí, falando nessa questão da visita, né, dos seres aí de outra dimensão, que a gente sabe exatamente quem são e por que estão vindo.
Efraim, o mundo nessa reta final, temos alguma informação que vale a pena um comentário final? Eu acredito, doutor Alex, que nas próximas. Porque, assim, tem gente dizendo que essa guerra vai durar meses. Quer falar alguma coisa? O Gustavo fez uma contribuição aí, olha só. Ah, sim. Trump também é verbo de acordo com a frase, tem significados diferentes. Superar, vencer, pisotear, ressoar ou soar, soprar. Beleza, porque aí está escrito Trump, que não significa só trombeta, mas tem esses outros significados aí de leitura. Quer Não, falar? não, eu ia dizer o seguinte, que aí explicaria toda a ação do cavalo branco que saiu para vencer vencedor, né? E você vê que é que 1 Tessalonicenses fala também de uma voz, um grito. Primeiro ele fala assim, um grito. Depois, voz do arcanjo. E depois, trombeta de Deus. Então, tem outras coisas que se relacionam diretamente com a palavra trombeta ali, ou Trump, como essas características aí do significado de vencer, superar, pisotear, mas se tem ali que haverá um grito, uma voz, vou ler o texto aqui, né? Pode falar enquanto eu procuro o texto aqui. Não, e aí, gente, vem 4 coisas que você tem que considerar. A primeira delas é que a gente está num momento, né, não só de desacobertamento, mas principalmente de realinhamento. E aí é o impacto do Brasil nesse realinhamento global. A segunda situação é que nós estamos diante de uma fragmentação total do sistema religioso ocidental e uma ascensão oriental. Então, a parte oriental ela está ascendendo sobre a ocidental. Isso está em curso. A terceira situação é que a guerra que está envolvendo o Irã está revelando a face oculta. Então, quem parecia que não era, e quem não era passou a ser. Então, muita coisa oculta está vindo à tona e a guerra e o posicionamento das nações estão trazendo para quem está liderando ou capitaneando esse momento, essa nova ordem mundial, como cada nação vai se portar dentro desse tabuleiro. Isso é muito interessante olhar isso. E a quarta posição é justamente o quanto tudo isso impacta nossas vidas em tempo real. Então, sugiro que você corra para a imersão cripto, ok? Que ela está trazendo respostas dentro de um senso de urgência financeira, de um reposicionamento em tempo real. A imersão de Enoque, gente, que está trazendo, né, luz, literalmente, aonde não havia nenhuma compreensão. As aulas ficaram estrondosas até aqui. E o Geburá, para você entender por que esse reinado de Efraim e de Judá, eles vão se conciliar dentro do conceito do tempo do fim. Porque Sim. nós vamos ver uma conciliação também de nações que vai formar o alinhamento Gog-Magog. Diga, meu amigo. Inclusive está escrito, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Messias, que já vos foi designado, Yeshua, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse tempo da restauração de todas as coisas, que foi feita uma leitura muito particular e distinta pelo grupo chamado triunfalista, apostólico triunfalista, dizendo que eram os 7 montes que teriam que ser conquistados pelos servos de Deus: política, arte, cultura, economia, e que se nós habitássemos os 7 montes, muito, né? Você vê que uma coisa assim, até o nome já dizia tudo, mas as pessoas estavam cegas no ano 2000, achando que esse triunfalismo era uma substituição dos justos pelos ímpios nos lugares de poder.
Mas aqui nesse texto diz sobre a restauração de todas as coisas, baseado nessa palavra que a gente está ensinando no Geburá, que as 10 tribos que se espalharam pelo mundo vão ter que se reconciliar, que elas são as tribos perdidas da casa, ou as ovelhas perdidas da casa de Israel, precisam ser reconciliadas, e elas estão entre os gentios. Totalmente misturadas. E quem não conhece isso não consegue entender vários trechos da Bíblia, só se explicam depois que você aprende isso. Isso lá no Geburá nós demos com bastante profundidade. E a gente, diga. Só para completar, não só em 1 Coríntios, mas também em 1 Tessalonicenses, na mesma versão da King James, também fala Trump, em vez de trumpet, lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Um abraço aí para a turma de Boston, Edson, né, e todos que entraram aí. Você que entrou até aqui, não deixe de sair sem dar o seu like e escrever a cidade que você está nos vendo e ouvindo, porque a gente está tentando acompanhar o movimento do algoritmo, né? Hoje a live ela ficou invisível, né, sem o nome do Efraim. Parece que a gente andou um pouco, a gente mudou o sistema de horário. Mudou mais? Foi melhor do que a última? Foi melhor do que a última? Parece que sim. A última já tinha sido melhor e essa, pelo que eu vi aqui, ela movimentou mais. Então, agradecer a todos que doaram, né? Precisamos da doação de vocês, os assinantes, o seu compartilhamento, engajamento e o seu like. Okay? Eu gostei hoje. Pessoal, tá de parabéns, que a gente reclama pra caramba, mas tem que elogiar. Chegamos a praticamente um número de likes e assistentes do nosso ao vivo, né? Porque esses números aí que aparecem, o like é real, mas esse número de quantos estão vendo é meio controlado pelo algoritmo. Não é o que tem, não. Às vezes tem muito mais e aparece só aquilo ali, mas isso é normal. Não, tá certo. Meu amigo, gratidão aí, um bom descanso aí. E amanhã, gente, olha, vamos ter uma live festiva, hein? O Ancião faz 63. Amanhã tinha que ser você e o Gustavo para fazer os aniversários. O nome da live vai ser Os Aniversariantes. Live festiva, live festiva. Deus é bom. Um abraço aí, parabéns, gente. Parabéns aí, fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, você se inscreve no Cripto, na Geburá e também no Enoch, no Zap 21 995 31 34 67, e esse também é o Pix. Gratidão, Ancião. Celular 21 995 31 34 67, ok? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.